Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à audiência pública para a avaliação do cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2024. Meu nome é Tatiane, sou contadora na Diretoria-Geral da Fazenda e Orçamento da Prefeitura e estou acompanhada do senhor José Luiz, analista contábil na mesma diretoria. Damos início a esta audiência às 16 horas do dia 27 de fevereiro de 2025, em cumprimento ao disposto da Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina a transparência na gestão fiscal e a participação da sociedade no acompanhamento das contas públicas. Conforme fundamento legal, a Lei de Responsabilidade Fiscal, nos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo deve demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre. Vamos começar apresentando os principais indicadores de desempenho desse terceiro quadrimestre de 2024. Receita corrente líquida ajustada para o endividamento, 286.762.000. Dívida consolidada líquida, 6,86% negativo da receita corrente líquida ajustada. Receita corrente líquida ajustada para o pessoal, 281.611.000. Pessoal e encargos, 44,37% da receita corrente líquida ajustada. E o resultado primário, acima da linha, que é sem considerar a RPPS, 245.000. Vamos falar, então, das receitas. Nós temos as receitas correntes, que elas são oriundas da arrecadação de tributos, sendo próprios ou também de transferências, contribuições sociais e econômicas, serviços, cobrança da dívida ativa e outras, todas elas destinadas a atender às despesas correntes. Temos as receitas de capital, que são provenientes da venda de bens e direitos, realização de operações de crédito, que são os empréstimos, e também de convênios, destinadas à realização de despesas de capital. E temos as receitas intraorçamentárias, que elas são a contrapartida da despesa intraorçamentária. Elas representam valores arrecadados dentro do próprio orçamento municipal, ou seja, são transações financeiras entre os órgãos da administração pública. Receita por categoria. Aqui nós trouxemos uma tabela identificando a previsão atualizada da receita corrente no valor de 310.238.000 e a realizada 313.074, uma variação positiva de 0,91%. Quanto às receitas de capital, previsão atualizada 10.691.000 e a realizada 5.326.000, uma variação negativa de 50,18%. Já as receitas intraorçamentárias, previsão de 29.421.000 e a realizada 26.933.000, variação negativa de 8,45%. Totalizando da receita prevista, atualizada, 350.350.000 e a realizada 345.334.000, uma variação negativa de 1,43%, onde a realizada foi menor do que a prevista. Trouxemos o gráfico separando por receita corrente e receita de capital. Então, no gráfico da receita corrente, observamos os percentuais das receitas. 66,6% são provenientes de transferências correntes, que representa a maior parcela da arrecadação. 22% são de receitas tributárias, que são correspondentes aos impostos e taxas municipais. 5,1% são receitas de contribuições, que incluem contribuições para o custeio também da Seguridade Social e outras finalidades. 3,2% são receitas patrimoniais, como aluguéis,
arrendamentos e rendimentos de aplicações financeiras e 2,9% de outras receitas correntes, englobando diversas fontes de arrecadação. 0,2% de receita de serviços. Então, esses números, eles demonstram que a estrutura, né, da arrecadação municipal e a importância das transferências correntes para o financiamento das despesas públicas aqui no município. Agora, vamos analisar as receitas de capital. Verificamos aqui pelo gráfico que 100% dessas receitas foram provenientes de transferências de capital. Então, significa que todos os recursos arrecadados nessa categoria, né, de capital, eles vieram de repasses de outras esferas de governo, como convênios, transferências voluntárias para investimentos ou outros projetos também. Principais receitas. Destacamos as principais receitas do município referente ao terceiro quadrimestre de 2024 e no gráfico observamos a participação das fontes de arrecadação. Entre as mais representativas, nós temos a cota-parte do FPM mensal, com 23%, ICMS, 19%, refletindo a arrecadação estadual repassada ao município, e o Fundeb, com 16%, que ele é destinado ao financiamento da educação básica. Aqui nós temos a tabela do comparativo dos anos anteriores, né, todos eles referentes ao terceiro quadrimestre, da evolução das receitas. Então, em 2022, receita total, 284.957.000. Em 2023, 303.821.000. E agora, em 2024, 345.334.000. Sendo que, de 2022 para 2023, teve um aumento de 6,62% e de 2023 para 2024, um aumento de 13,66%. Falaremos, então, das despesas. Classificação das despesas, temos as despesas correntes, que são destinadas a gasto com pessoal e encargos, juros e encargos da dívida, material de consumo, serviços, encargos diversos, ou seja, são os gastos com a manutenção das atividades e projetos. E a despesa de capital é destinada a investimentos, como obras, instalações, equipamentos permanentes. Despesa intra-orçamentária, ela é a contrapartida da receita intra-orçamentária, assim como expliquei anteriormente sobre as receitas, as despesas intras, elas representam as movimentações financeiras dentro da própria administração pública. Despesa por categoria. Nessa tabela, nós temos os valores das despesas. Então, dotação atualizada total, 365.407.000, despesa empenhada total, 321.638.000 e a despesa liquidada total, 311.161.000. Nesse slide, analisamos aqui a distribuição das despesas por função. Então, observamos que na educação, que foi a área com maior investimento, totalizando aí 96.787.000. Já, logo seguida, né, a saúde, com 83.121.000. E, no gráfico ao lado, vemos a participação em percentual dessas despesas no total. Então, a educação com 31% do orçamento municipal e a saúde, 27%. E as demais funções e secretarias com 42%. Vamos analisar, então, a aplicação da despesa liquidada, aqui no caso, no total geral de 311.161.000. Despesa corrente, total liquidado, 271.806.000, que foram despesas, né, correntes, representando 87,35% do total líquido, que ele engloba os gastos com pessoal e também custeio e manutenção de serviços públicos.
12 milhões e 40, trazendo o percentual de 3,87%, destinadas a investimentos e aquisições de bens permanentes, e 27 milhões 314 de despesa intraorçamentária, um percentual de 8,78% do total liquidado, né, que representa as movimentações internas entre o órgão da administração. Nessa tabela, assim como fizemos nas receitas, aqui também das despesas, no comparativo dos anos anteriores referentes ao terceiro quadrimestre. Então, em 2022, despesa total, 243.422.000. 2023, 293.856.000. E agora, em 2024, 311.161.000. Analisamos a evolução das despesas referentes ao terceiro quadrimestre. Então, de 2022 para 2023, teve um aumento de 20,72%, e de 2023 para 2024, 5,89%. Vamos falar agora das receitas em comparação com as despesas. Comparativo, receita arrecadada com a despesa liquidada. Então, a receita realizada total ficou no montante de 345.334.000 e a despesa liquidada 311.161.000. Desculpa, voltando aqui, trazendo um superávit orçamentário de 34.172.000. Nessa tabela, analisamos a receita e despesa aqui por fonte de recurso, né? Então, nós temos a fonte 1, que é o Tesouro, fonte 2, que são os recursos estaduais, fonte 3 são os fundos, fonte 4 é recurso próprio da OMSS, fonte 5 são os recursos federais, fonte 6, outras fontes de recurso, fonte 7, operações de crédito, fonte 8, emendas parlamentares individuais, e fonte 98, que são emendas parlamentares de exercícios anteriores. No total da receita realizada, 345.334.000, e a despesa liquidada, 311.161.000. Analisamos aqui a evolução das receitas e despesas do terceiro quadrimestre dos últimos 3 anos. No gráfico, observamos que de 2023 para 2024, a receita cresceu 13,66% e a despesa cresceu 5,89%, demonstrando um crescimento aí mais moderado em relação à receita. Evolução do resultado, aí também referente ao terceiro quadrimestre do exercício de 2024. Na verdade, a evolução dela, né? Então, 2022, 2023, 2024. De 2023 para 2024, teve uma variação de 242,93%. Essa variação expressiva, né, ela reflete na melhoria do equilíbrio fiscal em relação a 2023, com um aumento aí considerável na receita realizada em relação à despesa liquidada. Receita corrente líquida. Receita corrente líquida ela é o somatório das receitas tributárias, de contribuição, patrimonial, industrial, também as agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes deduzidas. As contribuições dos servidores, as receitas provenientes da compensação financeira entre os regimes de previdência e os valores retidos para a formação do Fundeb. Ela é apurada somando as receitas arrecadadas no mês de referência e nos 11 anteriores. Serve como base para a despesa com pessoal e para a dívida consolidada. E, além das deduções citadas no slide anterior, que é prevista, né, nós temos também outras deduções. Para o endividamento, além dessas citadas anteriormente, para o endividamento tem também a dedução das emendas individuais. E para o gasto com pessoal, aí teremos as emendas individuais
também de bancada, e as transferências para remuneração de agentes comunitários, de saúde e de combate às endemias. Vamos analisar a receita corrente líquida em 31 de dezembro de 2024, considerando aí as deduções necessárias para os cálculos fiscais. Então, inicialmente, nós temos a receita corrente líquida em 31 de dezembro de 2024, no valor de R$ 288.702.000, da qual são deduzidas as emendas individuais de R$ 1.940.000, trazendo aí a receita corrente líquida ajustada para o endividamento no total de R$ 286.762.000, e deduzindo aqui as transferências relativas à remuneração de agentes comunitários e de combate às endemias, no valor de R$ 5.151.000. E traz aí a receita corrente líquida ajustada para a despesa com pessoal, no montante de R$ 281.611.000. Então, a despesa com pessoal, ela tem um limite. O limite legal é de 54%, o limite prudencial de 51,3% e o limite de alerta de 48,6%. Considerando que a receita corrente líquida do pessoal foi de R$ 281.611.000 e a despesa total com o pessoal ficou no montante de R$ 124.946.000, tem um percentual de 44,37% de despesa com o pessoal. Nesse gráfico, podemos observar aí a evolução da despesa com pessoal, que em 2022 estava em 43,51%, em 2023, 45,90% e em 2024, 44,37%. O quadro de pessoal, aqui apresentamos a evolução do quadro de funcionários apenas aqui da Prefeitura nos últimos 5 anos, do dia 31 de dezembro de cada ano. E essa tabela, ela detalha a distribuição dos funcionários de diferentes categorias. Então, nós temos os agentes políticos, que são o prefeito, vice-prefeito e os diretores gerais. Temos também os aposentados e pensionistas, que são servidores que aposentaram antes da criação da OMSS e continuam recebendo diretamente pela Prefeitura. Temos os cargos em comissão, que são nomeados para funções de confiança, os conselheiros tutelares, que são os responsáveis pela proteção dos direitos da infância e adolescência, os estagiários, que são estudantes que atuam em diversas áreas ali da Prefeitura, os estatutários, que são servidores concursados com vínculos permanentes, e os temporários, que são contratados por prazo determinado para atender demandas específicas. Então, em 2020, o total era de 1.821, 2021, 1.834, 2022, 1.951, 2023, 2.046 e em 2024, 2.051. Nesse slide, apresentamos a evolução em quantidade de funcionários da Prefeitura, frisando novamente, de cada ano, permitindo aqui a visualização de uma forma mais clara em gráfico. Pode passar? Então, falaremos agora do resultado primário acima da linha. Ele indica se os níveis de gastos orçamentários do município, se eles são compatíveis com a sua arrecadação, ou seja, se as receitas primárias são capazes de suportar as despesas primárias sem considerar o endividamento. Detalhamos aqui o cálculo do resultado primário. O total das receitas primárias no montante de R$ 290.399.000,
Total da despesa primária paga, 270.745.000. Restos a pagar processados e pagos, 6.060.000. E restos a pagar não processados e pagos, 13.349.000. Sendo o resultado primário, aí acima da linha, sem considerar a RPPS, de 245.000. Então, o resultado é positivo, né? Ele indica que a prefeitura arrecadou mais receitas primárias do que teve despesa primária. Entretanto, a meta estabelecida para esse período era de 5.746.000. Dívida consolidada. Ela também é chamada de dívida pública ou dívida fundada. Representa aí o total de compromissos financeiros do governo que ainda precisam ser pagos. Estoque da dívida em relação à receita corrente líquida. Em 2022, o percentual era de 8,55%. Em 2023, 5,90%. E agora, em 2024, no encerramento, 6,40%. Aí nós temos a evolução da dívida consolidada referente ao terceiro quadrimestre dos últimos 3 anos. Em 2022, 20.421.000, 2023, 15.066.000 e 2024, 18.341.000. Dívida consolidada agora líquida, que ela mostra o quanto o governo deve, considerando o que ele tem disponível para reduzir esse valor. Então, a dívida consolidada, conforme falei anteriormente, ficou num montante de 18.341.000. E nós temos as deduções, que são o quê? São as disponibilidades de caixa e haveres financeiros, no total de 38.025.000, trazendo a dívida consolidada líquida de 19.683.000 negativo. Por que negativo? Significa que a disponibilidade de caixa e demais haveres financeiros são superiores ao montante da dívida consolidada, né? Que a dívida consolidada foi de 18 milhões e as disponibilidades de 38 milhões. Resultado nominal abaixo da linha. O objetivo do resultado nominal é medir a evolução da dívida fiscal aí líquida. Então, no final do exercício, o resultado nominal ele representa a diferença do saldo da dívida líquida acumulada até o final do bimestre de referência e o saldo em 31 de dezembro do exercício anterior. Ele vai fazer essa comparação. Então, aqui na tabela, apresentamos a dívida fiscal líquida apurada. Em 31 de dezembro de 2023, essa dívida fiscal líquida era de 24.664.000 negativos. E até o bimestre de 2024, que é até o dia 31 de dezembro de 2024, um montante de 19.683.000 negativo, trazendo aí o resultado nominal de 4.980.000 negativo. Esse resultado indica que teve um aumento da dívida líquida no período, né, em relação, comparando os dois períodos. Mais à frente, vai ficar um pouco mais claro. Agora, eu vou falar agora sobre o resultado nominal abaixo da linha, né, e demonstrando aqui a dívida consolidada em comparação com a disponibilidade de caixa e demais haveres financeiros. Então, em 2022, a dívida consolidada, ela era de 20.421.000, e a disponibilidade de caixa, 60.047.000. Já em 2023, a dívida caiu para 15.066.000, mas a disponibilidade de caixa também caiu para 30.730.000. E em 2024, a dívida consolidada aumentou, foi para 18.341.000, e a disponibilidade de caixa também caiu um pouco em relação ao exercício de 2023. Então, observa-se, né, que a disponibilidade de caixa ela diminuiu, mas também a dívida aumentou um pouco, né? Então, por isso que teve aquela diferença ali
no slide anterior. Comentário final. Então, os resultados apresentados aqui, eles permitem concluir que as despesas com pessoal e dívida consolidada líquida estão dentro das normas legais, evidenciando o atendimento aos requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal. E o detalhamento dos valores apresentados, eles são encontrados nos balancetes encaminhados mensalmente ao Poder Legislativo, além das publicações oficiais realizadas no Diário Eletrônico do município e também no site oficial da Prefeitura. Gostaria de agradecer a atenção de todos durante a apresentação e abrimos espaço para perguntas, caso tenha alguma dúvida. Isso. Esse é o valor... Qual? 245 mil? 245 milhões. Ah, sim. O valor, os valores que a gente apresentou aqui, eles são todos acumulados. São todos, finalizando em 31 de dezembro, é do ano todo. De janeiro a dezembro, isso. Então, 245 mil, 45 milhões não dá porque o orçamento é 280 milhões? Qual que é o slide? Deixa eu verificar. Ah, tá. Não. Ah, não. Esse aqui, ele não tem relação com o valor que a gente passa para o INSS. O valor que a gente passa para o INSS, ele é esse aqui, ó. Ele é o intra. Isso. Ele fica aqui, ó. Intra-orçamentário, receita e despesa. Esse é o valor. Agora, aqui é o resultado primário. O resultado primário... Qual que é? Esse slide aqui, né? É 245 mil, porque ele pega a receita primária do município, ele pega a receita primária do município e tira as despesas. Aí, as despesas pagas, também restos a pagar, processados e não processados. Aí, ele tira os 290 milhões, 339 mil, tira os 270 milhões, tira os 6 milhões e tira os 13 milhões. E aí, ele traz o resultado de 245 mil. Seria. Certo? Teria mais alguma dúvida, alguma consideração? Se você voltasse naquela tela, por favor, Qual? do número de funcionários lá. Esse aqui? Certo. 2024, 2023, 2014, aí está constando o vice, agente político, vice-prefeito, 12 secretarias? Isso. É o prefeito, vice-prefeito e os secretários. Então, mas não são 13 secretarias? É que é o prefeito e o vice-prefeito e todos os outros secretários. Não, sim, mas está pensando em 13 secretarias? 13 Essa é a informação que a gente pegou no RH, mas aí eu posso solicitar esclarecimento. Essas informações aqui, nós solicitamos junto ao RH. Aí nós podemos pedir esclarecimentos, eles podem relatar. Mas provavelmente, foi alguma secretaria que estava acumulando com outra. Só se pegou um ano cargo. Isso, aí, Eu imagino que não. Eu imagino que não, mas eu posso pedir esclarecimento para o RH e daí a gente encaminha essa resposta. Agora, esse aposentado pensionista que eu comentei aqui, são 11 aposentados que antes de filiação da INSS. Isso. Aí eles recebem diretamente pela prefeitura. Isso. O valor é repassado pelo INSS ou Não, não? ele é pago diretamente para a prefeitura. Aqui são só funcionários da prefeitura, funcionários e pensionistas, se quadra só da prefeitura. Isso é vitalício? Se o beneficiário venha a falecer.
Aí vira pensão. Aí vira pensão por morte. Pro beneficiário. Aí vai para a esposa ou para o filho, né? Para o cônjuge. Sim, sim. É até terminar. Eles vão continuar por ali até. Só vai então para no caso, se tiver filha solteira ou filho com deficiente, vai para ele também. Aí teria que verificar com o RH. Aí teria que verificar com. Isso. Não tenho também essa informação. Depois, Isso, que daí provavelmente teve o falecimento. São todos os cargos de confiança. Os contratados. Teriam mais alguma pergunta ou informação? Aí, em relação a essa informação dos agentes políticos, a gente vai solicitar junto ao RH, e aí, se você quiser até formalizar para encaminhar, e aí eu solicito para o RH fazer a relação, e aí encaminha, a gente pode encaminhar para vocês, detalhado, certinho. Tá bom? E sim. Sim. No caso não, porque aqui é em relação ao recebimento, né? Então, assim, ele não receberia 2. Exatamente, não receberia. Então, isso, exatamente. Então, não seria esse o motivo. Mas aí a gente vai solicitar certinho para o RH. Isso, e aí a gente repassa. Sim, deixa eu... Bom, seria só essas observações? Tem mais alguma? Tá. Aí depois, então, Zé, a gente anota lá para verificar certinho no RH. Isso, certinho. Isso. Então, não havendo mais perguntas presenciais, e também para garantir que todos possam enviar suas dúvidas, e se alguém não estiver aqui presente e tiver dúvida posterior, vai ter também um formulário lá no site da Prefeitura que pode encaminhar dúvidas pertinentes ao assunto, né? Mas pode encaminhar e, posteriormente, a gente encaminha para os responsáveis, né, pelas informações, e aí a gente responde via e-mail nesse formulário aí para vocês, tá? Se tiver alguma outra dúvida. E aí o período que pode encaminhar essas dúvidas vai ser de hoje, né, até o dia 5 de março. Então, se tiver mais alguma coisa, alguma dúvida, pode encaminhar lá também nesse formulário que já está lá certinho disponível, tá bom? Isso, aí está lá no site, é só preencher o formulário, tudo certinho. Então, com isso, encerramos a audiência às 16h33. E agradeço mais uma vez a atenção e desejo uma excelente tarde para todos vocês. Obrigada.